Abramos a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. E nós faremos a leitura que começa no verso 6 e vai até o verso 12. Malaquias, capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Temos aprendido neste livro sobre as queixas do Senhor contra aqueles que deveriam ter uma vida de santidade, mas que possuem uma vida de falsidade. O livro de Malaquias está dividido em 6 discursos. O primeiro discurso, Deus fala do seu amor. O segundo discurso, o Senhor Deus fala sobre a profanação do culto e uma liderança corrupta deste culto. O terceiro discurso fala sobre a infidelidade no lar, sobre a casa que vive distante do Senhor. E domingo próximo passado, nós falamos sobre a vinda do Senhor precedida por Elias ou João Batista, e vimos que o Senhor Deus concede a sua graça aos eleitos para a vida, e que o Senhor sanciona o seu juízo para aqueles que Ele mesmo escolheu para o inferno. E hoje nós vamos continuar tratando sobre a infidelidade daquele povo, e desta feita falaremos sobre finanças, sobre dinheiro, a forma como aquele povo era infiel ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus, portanto, Malaquias 3, de 6 a 12. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Esse trecho de Malaquias, capítulo 3, do verso 6 ao verso 12, ele possui uma conexão íntima com o capítulo 1, a partir do verso 1. E por que isso? Se você virar a página da Escritura Sagrada, em Malaquias capítulo 1, nós vamos encontrar o primeiro discurso do Senhor, quando ele diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborreci, ou seja, odiei a Esaú. Ali o Senhor Deus já mostra a fidelidade do seu amor. O Senhor Deus demonstra para aquele povo que o amor dele se manifesta na eleição incondicional, no fato do Senhor Deus ter eleito a nós para seus filhos. E ele então faz o paralelo entre Jacó e Esaú. Ele diz lá,
eu escolhi amar Jacó, porém eu escolhi odiar Esaú. E o ódio sobre Esaú trazia, portanto, todos os sinais da ira de Deus sobre aquele e os seus descendentes. Ele diz assim, seguindo o texto lá do verso 2: e fiz os montes, os seus montes, uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, os descendentes de Esaú, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Essa era e como é a condição daqueles a quem Deus escolhe e determina para a perdição. Deus endurece o coração, e por mais que eles tentem reconstruir, o Senhor Deus se estabeleceu como inimigo dessas pessoas, ele escolheu fazê-lo. E Paulo, lá em Romanos capítulo 9, nos diz que esta atitude do Senhor, ela é justa, ela é santa, ela é reta, porque o Senhor está sobre todos. Geralmente quando uma pessoa diz, mas eu não consigo entender como é que o Senhor Deus escolhe uns para a vida e outros para a morte. Geralmente eu gosto de dar a seguinte ilustração: o fazendeiro, quando ele entra no galinheiro, ele ali olha para as suas galinhas, e naquele dia ele vai escolher uma para morrer, e as outras ele vai deixar com que vivam, pelo menos naquele dia, e ninguém questiona isto. Ninguém diz que o fazendeiro é injusto, ninguém diz que o fazendeiro ele está agindo de maneira incoerente. Como é que ele pode escolher um animalzinho daquele para matar e depois devorar? Porque existe uma diferença em termos de essência humana entre o fazendeiro e aquela galinha. Ele é dono delas, ele pode fazer o que bem entende, lhe pertencem. Agora você já parou para pensar na distância que existe entre nós e o nosso Deus? Ele é justo. E é exatamente isso que nós encontramos em Malaquias no seu primeiro início, que deve trazer para nós, eleitos para a vida, temor do Senhor, e ao mesmo tempo deve trazer para nós amor ao Senhor. E é esse o contraste que nós encontramos aqui no verso 6 do capítulo 3. O Senhor Deus, depois de falar sobre a justiça que deveria ser colocada sobre os necessitados, agora o Senhor Deus vai falar da forma como eles agem diante do Senhor. E há aqui um paralelo. No verso 6 do capítulo 3, o Senhor diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa expressão que fala não sois consumidos é uma expressão de difícil tradução. Há muitas possibilidades aqui. A nossa versão escolheu, e corretamente, como uma paráfrase, ou seja, uma frase que explica o termo, dizendo não sois consumidos. Então nós encontramos aqui na nossa tradução o seguinte paralelo: o Senhor Deus, ele é aquele que não muda, e por isso Jacó, a quem ele escolheu amar, não é consumido. E veja que aqui a ideia não é apenas uma pessoa, ou a pessoa de Jacó, mas aqui fala do povo que descende do patriarca. Mas nós precisamos entender, irmãos, que existe uma outra possibilidade também. Nessa expressão aqui, voltando ao texto, traduzido por porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No hebraico, literalmente, a frase que nós encontramos aqui é: eu não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não pararam, não cessaram, não deixaram. Essa é a expressão, por isso é difícil tradução.
E nesse sentido nós vamos perceber que existe também uma outra possibilidade. É quando Deus diz assim: eu não mudo. Agora, vocês nunca deixaram de ser Jacó. Vocês nunca deixaram de ser conforme o pai de vocês. Porque o nome Jacó significa enganador, aquele que engana, aquele que pega no calcanhar, aquele que me permitam uma expressão aqui do nosso português coloquial, Jacó é malandro, e ele age para enganar. É por isto que tanto uma como outra são possíveis aqui, porque se de fato o que a palavra aqui nos traz é não sois consumidos, está dizendo, o Senhor não muda, por mais que vocês sejam filhos de Jacó, Ele não os extermina, porque Ele fez uma aliança sobre o seu próprio nome. Mas se a segunda tradução também for possível, o contraste aqui diz, o Senhor é imutável, e vocês permanecem malandros, vocês permanecem ladrões, vocês permanecem enganadores. E aí vamos entender o contexto do restante daquilo que nós lemos hoje. Mas é claro que o ponto principal aqui, sendo vocês não cessaram de ser filho de Jacó, ou sendo vocês não foram consumidos pela minha ira, o ponto principal aqui é a escolha do Senhor em amar esse povo e a fidelidade de Deus. Isso pode ser aplicado a nós, irmãos. Vocês já pensaram se Deus nos tratasse conforme a nossa atitude, mesmo depois da conversão? Vocês já pararam para pensar nisso? Lembrando que o pecado suscita o Senhor a ira e gera a morte, mas o Senhor, sendo fiel à sua palavra, à sua aliança, Ele estabelece o seu Filho, Cristo Jesus, para assumir sobre si todas as nossas mazelas, de maneira que quando alguém está arrependido diante do Senhor, mesmo com a vida imunda de pecados, mas genuinamente arrependido, o Senhor Deus não olha para ele, mas vê o seu Filho na cruz, e vê que a sua ira já foi colocada sobre o seu Filho, e que a justiça foi estabelecida, e agora então, esta pessoa é perdoada em Cristo Jesus. É isso que Deus está mostrando, porque de fato a linguagem mostra que Jacó, os descendentes do patriarca, eles não viviam outra coisa senão sempre se desviando da lei do Senhor. É impressionante porque Malaquias traz um tipo de linguagem que em todo o seu conteúdo mostra-nos que aquele povo, a igreja de Cristo lá no Velho Testamento, o povo de Israel, embora estejamos em Judá, aquele povo fazia de tudo para adaptar a lei do Senhor às suas mazelas, e faziam de tudo para enganar o seu próprio coração e enganar o próprio Deus. E nós vamos então descobrir que o Senhor, ao tratar sobre dízimos e ofertas, mostra primeiro que aquele povo, ele tentava enganar o Senhor das mais variadas formas, e mostra como aquele povo estava quebrando a lei do Senhor. Eles quebravam o primeiro mandamento quando diz, não terás outros deuses diante de mim. Ué, pastor, mas o que não dar o dízimo, ou não devolver o dízimo e não dar ofertas tem a ver com não ter outros deuses diante de mim? Tem a ver, porque Cristo diz que nós não podemos servir a dois senhores. Se servimos a um, aborrecemos ao outro. Se obedecemos ao outro, nós aborrecemos a este um. E aí ele diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou como diz a nossa tradução, de maneira muito favorável e correta, vocês não podem servir a Deus
e as riquezas. Você não pode estar escravo de Deus e do dinheiro ao mesmo tempo. Mas eles também quebravam o 5º mandamento, quando diz: honra teu pai e tua mãe. E nós sabemos que esse mandamento, ele não aponta apenas para os pais biológicos ou aqueles que nos criam, mas diz respeito também a toda a autoridade sobre a nossa vida, sobre os mais velhos, e em última instância aponta para Deus, tanto que o próprio Deus em Malaquias diz assim: eu sou seu pai e vocês não me honram. Eles desonravam ao Senhor com aquilo. O 8º mandamento também era quebrado. O 8º mandamento diz: não furtarás, não seja ladrão, não roube. E por fim, eles quebravam também o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. Não faça do dinheiro uma maldição na sua vida. Não faça do dinheiro um Deus, uma divindade. O dinheiro deve ser seu escravo para que você utilize para a glória de Deus. Não se torne escravo do dinheiro. Não permita que o deslumbrar de uma conta bancária cheia de recursos, de um salário majestoso, venha corroer bem devagarzinho o seu coração, e você se esqueça das prioridades que o Senhor tem para a sua vida, como a responsabilidade que temos para com o culto, com a responsabilidade que nós temos com relação à nossa casa, à nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a responsabilidade que nós temos diante do Senhor em auxiliar aqueles que para nós trabalham. Não permita que isto aconteça. Esse é o contexto aqui do texto. É isso que Malaquias nos traz. E de fato, eles estavam se desviando também na prática, porque se eles quebravam o 1º, o 5º, o 8º e o 10º mandamento, eles também no seu dia a dia quebravam diante de Deus aquilo que deveriam cumprir com fidelidade. Por exemplo, a Escritura Sagrada nos diz que eles ofereciam animais com defeito nos cultos. Capítulo 1, verso 8: quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Eles também não apenas ofereciam ao Senhor aquilo que era de 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª classe, e é claro que aqui nós já aprendemos que se refere aos animais, mas nós podemos pensar nisso com relação ao nosso tempo, à nossa obrigatoriedade santa e alegre de participar dos cultos solenes convocados pelo Senhor, vivermos em comunhão, servirmos ao Senhor com profundidade, mas também aquela liderança, era uma liderança que deturpava o ensino. No capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra de Deus: mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. O caso financeiro, o caso do dinheiro, da carteira, da conta bancária, do cheque, não era isolado. Isso fazia parte de um todo de infidelidade por parte daquele povo diante do Senhor. Por isso eles eram infiéis também no seu lar. No capítulo 2, verso 11 diz: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradoras de Deus estranho. E verso 14: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Mas como se não bastasse isso, irmãos, o povo de Judá também era desleal com aqueles que eram necessitados, como diz o capítulo 3,
especificamente o verso 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, do diarista, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, do imigrante, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós temos uma vida de infidelidade com relação ao nosso dinheiro para com Deus, isso não é isolado. Isso parte de um coração que já está doente diante do Senhor. Um coração que já se entregou à idolatria e à profanação do nome do Senhor. Porque nós não podemos, irmãos, olhar para as finanças da forma como o mundo olha, ainda que bem intencionado. Devemos olhar para as finanças pela perspectiva da palavra de Deus, naquilo que Ele diz. É por isso que ao olharmos para que o Senhor está dizendo aqui, suas palavras, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E isto não é um problema apenas de Judá naquele momento, mas isso faz parte do coração humano. Enquanto o Senhor Deus continua fiel à sua aliança, enquanto o Senhor Deus não nos consome, nós permanecemos como Jacó. É por isso que Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 1, lá no Novo Testamento, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, ou seja, a palavra aqui é adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, não há meio termo. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que tem vida dupla, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse discurso que fala sobre dízimos e ofertas está tratando este problema do coração humano. O Senhor Deus aqui não é um cobrador, não é um banco que manda lá a carta de cobrança, não é o oficial de justiça que vai à sua porta e diz, olha, você tem que quitar isso aqui, senão você vai ter problemas. Não, o Senhor Deus está olhando o coração, o íntimo. Porque quando nós tratamos apenas o exterior, isso é legalismo, isso é autoajuda, isso é fazer como qualquer um, inclusive os ímpios fazem. Existem ímpios que buscam ter virtude diante da sociedade, mas o Senhor, Ele está indo no fundo do coração deles, mostrando que precisavam se converter, no sentido de se voltar para o Senhor. E aí, quando o Senhor Deus sanciona a sua fala, e quando Ele diz que eles devem retornar,
eles perguntam: em que havemos de retornar? E aí é interessante, porque poderíamos pensar, sem o conhecimento do texto, o Senhor Deus vai falar de novo lá do problema das famílias, de novo lá do problema do culto, de novo vai falar do problema daqueles que exploram os mais necessitados, mas a resposta do Senhor é surpreendente. Porque quando eles perguntam para o Senhor, em que havemos de tornar, Deus responde com uma outra pergunta: roubará o homem a Deus? Será que o homem tem a capacidade de roubar aquilo que é do Senhor? É interessante porque o verbo aqui traduzido por roubar, ele é muito raro no Velho Testamento. E ele traz a ideia de enganar. No Talmud, que era o livro das instruções dos judeus, esse verbo ele é utilizado como tomar à força, tomar de assalto. O que Deus está dizendo é: vocês querem me enganar, é isso? Vocês querem me enganar como vocês enganam o seu sócio lá na empresa, como você engana o banco, como você engana aquele a quem deve. Você quer me enganar, é isso? É isso que Deus está dizendo. Senhor, em que devemos tornar? Aí Deus responde: vocês querem me enganar? Vocês querem roubar de mim? É isso? Pode o homem roubar a Deus? E aí é claro que nessa pergunta o Senhor responde: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? A impressão que nós temos é que aquele povo não havia ainda entendido. Porque para eles essa história de dízimo e oferta já estava muito bem resolvido, muito bem tranquilo no coração deles. E eles sempre perguntam ao Senhor: mas Senhor, em que te roubamos? E a resposta do Senhor é clara, é objetiva, é direta, sem meios termos. Diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Vocês me roubam nos dízimos, vocês me roubam nas ofertas. O que obviamente provém de um coração mau, um coração duro, um coração que não me teme. Agora, como é que nós poderíamos entender as duas expressões dízimos e ofertas? Existe uma corrente de especialistas no Velho Testamento que dizem que o dízimo era um imposto, era um tributo que se cobrava lá no Velho Testamento, portanto estava ligado à lei civil e não tem mais nenhuma ligação conosco. Eu digo com muito temor e tremor, irmãos, e com muito respeito: esse tipo de atitude ou é ingenuidade ou é mau caratismo mesmo, para pessoas que querem livrar os crentes da sua obrigação financeira com Deus. Porque dízimo no Velho Testamento nunca foi imposto, nunca foi tributo, não se dava dízimo aos reis. Os reis cobravam impostos, sim, mas não os dízimos. Os dízimos estavam diretamente ligados ao templo, ao culto, à igreja, ao povo de Deus. Dízimo era a 10ª parte que todos deveriam retirar do seu bruto. E essa oferta, ou esse dinheiro, essa devolução, era dado aos levitas, que não tinham herança. Os levitas, por sua vez, daquilo que recebiam, eles retiravam 10% e sustentavam os sacerdotes. O que temos aqui, de fato, é um dinheiro que o Senhor Deus diz: ele me pertence para a manutenção da minha casa. E é exatamente isso que o Senhor diz, quando ele fala sobre a obrigação. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não era no palácio do rei, não era na casa do governador. Para isso havia imposto, havia tributo que o rei cobrava, a quantidade que lhe vinha na mente. Mas o dízimo estava diretamente ligado ao Senhor. Um outro equívoco que as pessoas dizem: o dízimo é da lei. Quem disse isto? A primeira menção que nós temos a dízimo
foram séculos antes de Moisés, quando Abraão, ele vindo da guerra, de todo o despojo que ele tinha ganhado, ele tirou a 10ª parte e depositou aos pés de Melquisedeque. A lei viria séculos depois. Jacó, um patriarca, em Betel, ele promete ao Senhor: Senhor, serei fiel nos meus dízimos a ti, eu devolverei a ti. O que nós encontramos de fato na lei, é que esta lei, ela vai de alguma forma trazer as formas de se doar, e aí sim, algumas formas, aí eu concordo, eram ligadas às leis civis, mas o princípio não está aqui, o princípio está lá. Aliás, muitas pessoas, elas são equivocadas nesse sentido, até mesmo com o dia do Senhor, não é? Diz, o dia do negócio de guardar o sábado, porque sábado não significa essencialmente o nosso sábado, mas a palavra sábado significa separado, significa aquele dia que deve ser separado, é o Shabat, é o dia do Senhor. Aí as pessoas dizem, isso é da lei, é Moisés. Ué, é da lei? E por que lá em Gênesis capítulo 1, a partir do capítulo 1, quando diz que Deus criou o universo, lá, na época em que não havia pecado, Deus santificou o sábado? Não havia sequer pecado. Eu creio que o mesmo equívoco está com relação ao dízimo. O dízimo, ele tem uma razão de ser, nós vamos ver isso mais ao final, e nós precisamos entender isto. Agora, ofertas é diferente, porque o dízimo é quando você retira a 10ª parte do seu bruto, e você devolve para o Senhor. Essa é a linguagem que nós encontramos, sobretudo no Velho Testamento. Oferta, ela é voluntária. Havia 2 formas de se ofertar de maneira voluntária ao Senhor. A primeira forma é quando você levava um animal. Ele perguntava, é para sacrifício de pecados? Não, é uma oferta voluntária, é uma oferta de ação de graças. Então aquele animal, ele era dedicado aos sacerdotes que tinham direito a partes do corpo daquele animal. Eles cortavam o animal, tiravam algumas partes, a outra queimavam no altar e a outra ficava com eles. Também existiam ofertas voluntárias, e essas ofertas voluntárias eram para fins específicos. Então nós temos um alvo, como aconteceu lá no Novo Testamento com aqueles que estavam empobrecidos em Jerusalém. Se levantou uma grande oferta nas igrejas. Por quê? Porque a oferta tem este caráter, ela tem um caráter específico, objetivo. E o Senhor Deus então mostra que aquele povo estava roubando ao Senhor. E o resultado deste roubo, e por que eles roubavam ao Senhor? Porque não devolviam o dízimo, porque não davam ofertas, porque enganavam ao Senhor, com moedinhas e cédulas pequeninas para colocar no gasofilaço, pronto, cumpri a minha parte. Eles tentavam enganar a quem? Ao povo, ao templo, aos sacerdotes? Não, eles tentavam enganar a Deus. É por isso que a expressão roubar aqui é roubar ao Senhor. E quais eram as consequências da infidelidade do povo? Está no verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O que o Senhor está trazendo aqui, não é que existe uma ligação isolada, se eu devolver o dízimo, aí vou ser muito abençoado, no sentido de ter saúde, propriedade. Se eu não der, aí tudo vai desabar. Não é isto. A palavra do Senhor não trata este assunto de maneira isolada. Quando nós encontramos aqui as maldições do verso 9, isso está lá em Deuteronômio capítulo 27.
O povo, quando estava prestes a entrar na terra prometida, existiam dois montes. Existia o monte Ebal e o monte Gerizim. E Deus disse o seguinte: quando levitas e sacerdotes forem abençoar o meu povo, devem subir no monte Gerizim. As bênçãos estão ligadas à fidelidade do povo. Observe a minha lei, cultue com o coração, ame a mim, e certamente vocês serão abençoados por mim. Mas quando eles queriam trazer a maldição, eles subiam no monte Ebal, e lá no monte Ebal, eles sancionavam todas as maldições que se encontram lá em Deuteronômio 27. Se você fizer isso, a maldição tal cairá sobre você. Se você fizer aquilo, a maldição tal cairá sobre você. Causa e efeito. Por isso que o Senhor Deus, quando fala aqui no verso 9, não é uma situação isolada, não é uma novidade. Caramba, olha só, Deus estava amaldiçoando porque eles não davam o dízimo. Não é isso. Deus estava cumprindo a sua palavra. Numa equação muito simples: se você for fiel, você será abençoado. Se você for infiel, as maldições cairão sobre você. É por isso que o Senhor diz no verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Porque muitas pessoas, quando leem esse texto, elas dizem assim: parece que o Senhor está fazendo aqui uma barganha, não é? Porque vocês não pagam, então agora eu vou te amaldiçoar. Não. O problema é a infidelidade em qualquer instância, em qualquer área. Acabamos de ler Tiago quando fala sobre isto, no Novo Testamento. Portanto, o que nós temos aqui é o resultado daquilo que o Senhor Deus sanciona por toda a palavra de Deus. Quer ser abençoado, seja piedoso; quer ser amaldiçoado, afaste-se do Senhor. É por isso que aí Deus mostra como eles deveriam se tornar a Ele, se voltar a Ele. Ele vai dizer isso com toda a clareza no verso 10, quando ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Como nós podemos nos voltar a Ti, Senhor? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E veja que, mais uma vez, irmãos, eu quero livrar a nossa mente desta visão mundana de dinheiro. É por isso que muitos acham delicado pregar sobre isso. Não tem delicadeza nenhuma. Toda a nossa vida é do Senhor. Não há por que aqui melindrar nesta área. O que o Senhor Deus está dizendo é: trazer os dízimos à minha casa é cumprir a minha vontade. Se vocês não fazem isso, vocês estão sendo ladrões, vocês estão sendo enganadores, vocês continuam tendo a mesma natureza pecaminosa de Jacó, como ele diz lá no início. E veja que o Senhor, ao falar sobre isto, Ele ordena: vocês precisam entender, a fidelidade ocorre quando vocês devolvem aquilo que é meu. Imagine como se você ganhasse 10 moedas de prata, e Deus colocasse as 10 moedas na sua mão e dissesse: essas 10 moedas são minhas. 9 você pode administrar com sabedoria, honrando o meu nome, mas fique livre. Uma é minha. No final do mês você vai devolver essa. Você tem direito a 9, uma é minha. E quando você vai ao Senhor, e Ele diz: onde está a minha propriedade? Ah, Senhor, conta de luz chegou cara esse mês. Ah, Senhor, a internet
Extrapolou, celular, a conta. Sim, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o que é meu. Ah, Senhor, a vida está tão difícil. Ah, Senhor, e também porque, né, dízimo é coisa do Velho Testamento, Senhor. O Novo Testamento não tem essa obrigação de nada, não. É absolutamente nada. Ah, Senhor, ser paciente. Será que isso seria razoável? Será que isso é ser razoável? Porque uma vez devedor, eu tenho que pagar. Porque eu estou me apropriando de algo que não é meu. Pertence ao Senhor. É por isso que o povo deveria demonstrar a sua fidelidade e o seu amor nos dízimos e nas ofertas. Eles deveriam dizer que amavam a Deus, devolvendo os dízimos com fidelidade e alegria e doando ofertas específicas. Essas ofertas não são necessariamente obrigatórias. O próprio Velho Testamento diz isto: deve ofertar aquele que de certa forma tem condições, mas quando fizer, faça com alegria. É o que diz o Velho Testamento, que Paulo repete no Novo Testamento. Eu demonstro que amo ao meu Senhor com a minha carteira. Eu demonstro que amo ao Senhor com a minha conta bancária. Eu sei que amo ao Senhor com o salário que eu recebo todos os meses. Eu sei que eu amo ao Senhor com tudo aquilo que ganho, porque vem dEle. E a minha manifestação de amor está em devolver a Ele, para que haja mantimento no meio do seu povo. Como é que nós podemos enviar missionários pelo mundo? Como é que nós podemos abrir frentes de trabalho? Como é que nós podemos sustentar servos de Deus chamados para viver especificamente do ministério? E Paulo diz: aquele que vive do ministério é digno do seu salário, não amordace o boi. Como é que nós vamos viver assim, dessa forma, irmãos? Não podemos, em nome de um contexto tão terrível que vivemos hoje, de grupos que se dizem igrejas de Deus, na sua maioria neopentecostais, que têm roubado o povo, a boa fé do povo, não podemos, em nome disto, ocultar, enterrar, omitir algo que Deus diz com clareza na Escritura Sagrada. Você ama a Deus? Quanto você ama a Deus? Vamos ver as suas finanças e como você tem amado a Deus com o seu dinheiro? É bem simples. Constrangedor, claro. Constrangedor. Mas é simples. Eu amo a Deus porque eu vivo para Ele. Eu amo a Deus porque leio a sua palavra. Eu amo a Deus porque eu oro. Eu amo a Deus porque participo com alegria nos cultos. Eu amo... Muito bem. Aleluia. Que Deus seja louvado na sua vida. Mas vamos ver agora a carteira? Vamos ver a continha bancária? Vamos ver o salário? Todo este amor se reflete também nesta área? É isso que Deus está dizendo. Não é dinheiro em si mesmo. Dinheiro em si mesmo é coisa mesquinha. E aliás, o Senhor Deus é dono da prata e do ouro. Ele não precisa do dinheiro de ninguém. E Ele mesmo pode sustentar. Vejam bem, eu creio nisso. Deus pode sustentar de maneira miraculosa o seu povo, o seu rebanho. Deus faz cair comida do céu. Deus manda codornizes para que as pessoas peguem com as mãos e comam ali uma avezinha assada, um churrasquinho de ave. Deus pode fazer isso. Deus tira água da rocha, como aconteceu com o pastor Hernan, ainda vivo, um homem de Deus. Estava em casa com a filhinha pequena, não tinha o que comer. E oraram ao Senhor, diziam: Senhor, estamos em tuas mãos. E aí de repente ouviram lá um resfolego ali na porta da frente. Foram lá, era um cachorro com um pedação de carne desse tamanho, talvez um pouquinho menor assim. E ele pegou: sai cachorro, pegou a carne, saiu de porta em porta.
Vizinho, essa carne é sua, o cachorro roubou. Não, sabe, toda a rua. Aí a esposa dele, a mamita, falou assim: meu amor, isso é a resposta da nossa oração. Deus nos mandou um churrasco. Deus não precisa de dinheiro, nem mesmo para manter o seu povo. O que está em jogo aqui não é se vamos pagar a luz, se vamos manter as nossas parcerias com missionários, evangelistas, pastores. O que está em jogo aqui não é isto, porque o Senhor Deus é poderoso. O que está em jogo é a minha fidelidade, e o que está em jogo aqui é o meu amor para com Deus. É isto que está em jogo, é isto que está sendo tratado. É por isso que o Senhor, a partir do verso 10, ele fala das bênçãos. A partir do verso 10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí ele diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. E aí ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, vamos entender isto. Deus não está fazendo barganha nenhuma. Ele não está dizendo como esses grupos ladrões fazem, roubando a boa-fé do povo. Deus não está dizendo: traga seus dízimos aqui para a primeira igreja presbiteriana, e aí o Senhor Deus vai te dar um monte de coisa. Não é isso que o Senhor Deus está dizendo. Lembre-se, como nós vimos, do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Se eu sou fiel, Deus me abençoa. Se eu sou infiel, Deus me amaldiçoa. Portanto, não é aí um trato direto financeiro, mas é o cumprimento de tudo na vida do crente. Por isso, no verso 10, o Senhor diz: eu vou derramar as minhas bênçãos sobre o povo, eu vou abençoar este povo. No verso 11, o Senhor diz que repreenderia o devorador destas bênçãos. Verso 11 diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. O devorador, nesse contexto imediato, eram os gafanhotos que vinham para destruir a plantação, ou a seca, que é refletida no Senhor abrir as janelas dos céus, na ideia de cair chuva. Nós sabemos que existe devoradores que querem acabar com a nossa vida. Não é acabar com o nosso dinheiro não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus também pode colocar pessoas debaixo do seu juízo, dando-lhe muito dinheiro, para que se afastem dele, como manifestação do seu juízo e da sua ira. A questão aqui é que há muitos devoradores, e Deus assim: eu vou impedir. Nenhum devorador terá poder sobre a sua vida. No caso específico, na sua plantação, aplicando a nós, na nossa vida. E Deus faria de Judá uma nação afamada. Verso 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Deus não está dizendo: traga o seu dinheiro, e aí eu vou te vender bênçãos. Não é isso que Deus está dizendo. O que o Senhor Deus está dizendo é: seja fiel, ame a mim, ame ao meu povo, e você será abençoado. Derramarei bênçãos sobre vocês, repreenderei o devorador, vocês serão afamados como um povo feliz, simplesmente por ser fiel a mim. Agora, irmãos, indo para a conclusão, eu pergunto: qual é a aplicação com relação aos dízimos na vida do servo de Deus, tanto para aqueles lá de Judá, como para nós hoje? Como nós podemos aplicar isto que o Senhor nos diz? 3 pontos importantes que o dízimo demonstra na minha vida. O primeiro é que quando eu sou fiel,
nos dízimos e, consequentemente, nas ofertas, eu temo a Deus. O dízimo mostra que eu sou um homem e uma mulher temente a Deus. O temor do Senhor é a sabedoria. E por que estamos dizendo isso? Porque lá em Deuteronômio 14, 22 e 23 diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome, colherás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aquela festa civil não existe mais. Com a vinda de Cristo foi totalmente abolida, mas o princípio permanece. Quando eu sou fiel, o que eu estou dizendo é: eu sou temente a Deus. Dízimo mostra que eu temo ao Senhor. Mas não apenas isto. O dízimo também mostra o exercício da misericórdia que devemos ter. Em Deuteronômio 14, 28 e 29 diz: ao fim de cada 3 anos, era uma festa civil solene que eles tinham de 3 em 3 anos, trienalmente, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, ou seja, o migrante, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. O dízimo, ele também mostra em nós o exercício da misericórdia. E aqui eu começo agora a trazer, a colocar os holofotes e a luz em Cristo Jesus, porque quando nós somos misericordiosos, nós nos parecemos com Cristo. Quando temos consciência disto, quando temos consciência de que este dinheiro partilhado é dado ao povo do Senhor, e esse dinheiro sim será utilizado, desde que fielmente, em benefício daqueles que necessitam. Dízimo não foi feito para enriquecer sacerdotes, enriquecer pastores, enriquecer bispos, enriquecer apóstolos, para que tenham rede de televisão, para que tenham rádio, para que tenham templos suntuosos. Não foi para isso. Isso não é dízimo, isso não é de Deus. Ele existe para manifestarmos a nossa misericórdia aos necessitados. Mas, meus amados, existe um terceiro ponto, e esse é profundo. Os dízimos não demonstram apenas o meu temor ao Senhor, nem o meu exercício da misericórdia, fazendo-me parecer com Cristo, mas o dízimo é o testemunho da glória de Cristo. Eu vou repetir: dízimo é testemunho da glória de Cristo. Viram que coisa maravilhosa? Não é o dinheiro, não é o real, não é a moeda, não são cifras. É algo que está ligado à minha fidelidade ao Senhor e à visão que eu tenho dele e do seu reino. Por que dízimo se manifesta como testemunho da glória de Cristo? Porque lá em Hebreus capítulo 5, do verso 5 ao verso 10, diz que Cristo é sacerdote, não da linhagem de Levi, mas Cristo é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Como diz a Escritura Sagrada, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem sacerdotal de Cristo não vem de Arão. A ordem sacerdotal de Cristo vem de Melquisedeque. E por que o dízimo aponta para a glória desta ordem de Melquisedeque? Porque a palavra de Deus nos mostra com bastante clareza que Cristo é inclusive superior a Abraão, o pai de todos nós. E Cristo é superior a Abraão, porque isto é relatado na história do povo de Deus. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 10 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo. Veja como o autor de Hebreus insiste nisso. Recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por isso dizer também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque pode ser uma manifestação teofânica, pode ser o próprio Cristo ali presente, rei de Salém, cuja origem é misteriosa, mas pode ser um rei ali que é fortissimamente tipo de Cristo, porque de Melquisedeque vem o sacerdócio de Cristo. E o que nós temos aqui é a manifestação da superioridade de Cristo, a superioridade do Senhor sobre Abraão, nosso pai. O nosso pai, em quem somos abençoados, e que simbolicamente significa a produção do povo de Deus como igreja, ele sendo respeitado como pai de todos, o seu próprio nome significa isso, porque Avraham significa pai exaltado, aquele a quem honramos em sua memória. Ele se encurvou diante de Cristo, ele foi buscar as bênçãos de Cristo,
Ele reconheceu a superioridade do Filho de Deus. E qual foi o ato de reconhecimento da glória de Cristo tipificado em Melquisedeque? O autor de Hebreus repete por várias vezes: ele devolveu o dízimo. E o que é mais lindo é que esse episódio de Abraão e Melquisedeque foi muito tempo antes de Moisés. Ali, o nosso Pai, diante de Cristo, tendo recebido o despojo das guerras, reconheceu a sua superioridade, a sua majestade, a sua magnitude, o seu poder. Aquele que era ou tipificava fortemente e diretamente o Filho de Deus. Ele diz: eu te adoro, eu reconheço a tua grandiosidade, quero ser abençoado por ti. E como reconhecimento de que és sumo sacerdote, de que és abençoador, de que és o Senhor, aqui está, meu Senhor, na simplicidade do meu coração, a 10ª parte de tudo que eu ganhei na guerra. É por isso que Jacó em Betel, quando promete dízimos, ele promete ao Senhor. Não existia nem tabernáculo, não existia a lei escrita. E Jacó diz: Senhor, serei fiel e devolverei os meus dízimos a ti. Dízimo não é a atitude mesquinha de trazer dinheiro, não é isso que Cristo está vendo. Cristo quer perceber no meu e no seu coração a glória, a mesma atitude de nosso pai Abraão, de demonstrar amor, respeito, temor diante daquele que é o Rei do universo, o sacerdote sobre todos. Esse mesmo Cristo, que é glorificado na pessoa de Melquisedeque por Abraão, que era menor do que aquele rei, quando estava no templo, viu que vinham os religiosos e depositavam a sobra, tinham muito dinheiro, então podiam dar grandes quantias, mas eles davam o que sobravam, eles davam o equivalente a animais portadores de cegueira, aleijados. Eles simplesmente tentavam enganar ao Senhor. Veio uma viúva com 2 moedas que não compravam nada naquela época, eram moedas encontradas no chão, porque não tinham valor nenhum. Aquela viúva, aquela mulher desamparada, aquela mulher pobre, ela depositou as 2 moedas. Cristo, que foi glorificado na pessoa de Melquisedeque pelo nosso pai Abraão, ele diz: esta mulher deu a melhor oferta. Mas como, Senhor, os outros deram tanto dinheiro, e essa mulher depositou 2 moedas que vão jogar fora, porque ocupa o espaço. O Senhor, sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, disse: aqueles dão a sobra, esta deu tudo o que tinha. Porque não é o valor, não é comprar a Deus, não é enganá-lo. Porque muitas pessoas, não é o nosso caso, nem a nossa teologia, graças a Deus, mas muitas pessoas que se dizem crentes também querem enganar a Deus comprando as suas bênçãos. Não é isto. Todas as vezes que, e no nosso caso, mensalmente, de 3 em 3 meses, por não sei, mas quando eu retiro do bruto, do que eu recebo, e eu digo: isso aqui é primícia do Senhor, o que eu estou é reconhecendo a glória de Cristo, como o nosso pai Abraão, de quem somos filhos adotivos, reconheceu
a glória do rei de Salém. Por isso, dízimo não é uma obrigação pesada. Dízimo é uma alegria, é um privilégio, é uma bênção na nossa vida. E quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui para o nosso dia a dia? A primeira aplicação, irmãos, é que a nossa atitude para com Deus e para com Cristo envolve o nosso rico dinheirinho. Envolve as minhas finanças. Estão lá. Eu vou demonstrar qual é a minha atitude para com Deus por meio dos meus bens, por meio do dinheiro. É por isso que, em segundo lugar, como nós vimos na exposição da Escritura Sagrada, o dízimo não é um mero tributo, não é um dinheiro que eu dou, não é uma parte do que eu tenho e que vou ali e deposito, mas ele é santo e pertence ao Senhor. Por isso que em Levítico 27:30, trazendo um princípio tão profundo, diz: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. O dinheiro que eu deposito para o povo do Senhor, e isto é simbolicamente representado quando eu estou em Abraão e Cristo está em Melquisedeque. Isto não é outra coisa senão devolver aquilo que é santo para o Senhor. Por isso, violar este princípio, não do dinheiro, mas o princípio de glorificar e exaltar a Cristo em Abraão, é tornar aquilo que é santo imundo. Em terceiro lugar, irmãos amados, a fidelidade está envolvida na bênção e maldição, conforme Deuteronômio capítulo 11, de 26 a 32. Se você quiser em casa, leia Deuteronômio 11, 26 a 32. Você tem ali as bênçãos e as maldições. Um parênteses, nós sabemos que maldição não vem de ninguém, não é? Por isso que não tem que estar amarrando nada, né? Está amarrado, aí você falou isso. Não, isso é bobagem, isso é criancice. Toda bênção vem do Senhor, toda maldição vem do Senhor. E o dízimo, como parte da minha vida com Deus e da minha piedade, está inserido nisto. É o que nós aprendemos aqui em Malaquias. É por isso que, em quarto lugar, amados irmãos e irmãs, jovens, adultos e crianças, quando eu devolvo o meu dízimo e incluo também as ofertas específicas, o que eu estou fazendo com isto? Estou mostrando o valor que dou a Cristo. É por isso que o Senhor Deus diz: com todas as letras, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual é a casa de Deus hoje? Esse prédio, você está enganado. Isso aqui é um auditório. Casa de Deus é você e todos os que estão aqui, e todos os que pertencem a Cristo. É por isso que o dízimo não apenas aponta para o temor, mas também aponta para a minha generosidade. Porque é claro, se eu quero me parecer com Cristo, eu tenho que ser generoso, porque Cristo foi capaz de esvaziar-se da sua glória, se tornando escravo, obediente, até morte e morte de cruz, pela sua noiva, pelo seu povo, pela casa de Deus. Cristo deu tudo pela casa de Deus.
Em penúltimo lugar, cuidado, irmãos, cuidado, para que você não tente enganar a Deus pela sonegação daquilo que é manifestação da vontade dEle. Existem alguns crentes que perguntam assim: pastor, o dízimo é do líquido, né? Meu irmão, é do líquido. Tanto quanto o imposto que você paga, também eles tiram do líquido, não é? O INSS também eles tiram do líquido, né, irmãos? Então o Senhor Deus está aí. Não tente enganar ao Senhor. Não tente dizer, porque a conta deu muito alta. Não tente enganar ao Senhor. Use de fidelidade, porque se o orçamento estoura no final do mês, eu fui irresponsável. Pastor, mas eu perdi o emprego. Readeque. Quando eu perco o emprego, não dá para viver como eu vivia antes, recebendo salário. Eu tenho que readequar o meu orçamento, administrando com fidelidade o que Deus também me dá para o meu sustento. Por isso, em último lugar, não nos esqueçamos, irmãos, que saiamos daqui com isto no coração. O dízimo aponta para a glória de Cristo e seu ministério como sacerdote. É por isto que não dar é roubar. Não dar é tentar enganar a Deus. E é por isto que eu devo encher o meu coração de alegria quando eu posso, com uma parte tão pequena daquilo que Deus me dá, manifestar a glória de Cristo, manifestar o meu temor, manifestar a minha generosidade, devolvendo aquilo que pertence a Deus, e por pertencer a Deus, é santo. Vamos ficar de pé para quem puder e vamos orar ao nosso Deus. Convido o presbítero Gabriel, por favor, meu irmão. Querido e eterno bom Deus, Senhor de toda a glória, Senhor de todo o poder, Senhor da nossa vida, e é graças ao Senhor, por Cristo Jesus, que essa palavra veio em momento oportuno, porque vivemos em tempos meio estranhos, mas é estranho àqueles que não conhecem ao Senhor. Muitas vezes queremos tentar enganar o Senhor, lei do engano nosso mesmo. Tantos exemplos de erros com os nossos irmãos do passado, que fazemos parte da mesma linhagem do povo que é eleito pelo Senhor mesmo, porque o Senhor escolheu eleger pecadores, assim como o nosso pastor, assim como eu e assim como meus irmãos aqui. Meu Deus, por isso nós colocamos as nossas vidas e os nossos posicionamentos nas tuas mãos, porque é pelo Senhor que devemos fazer o que é correto. Em todas as vezes que formos agir,
lembrar que a honra e a glória é somente tua e não nossa. Devemos lembrar que os nossos trabalhos, os nossos empregos, tudo aquilo que nós temos hoje, foi o Senhor quem permitiu. Assim, quando não temos também, é o Senhor quem permite. Porque o Senhor sonda, esquadrinha e conhece os nossos corações. E o Senhor nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos. E graças ao Senhor, nosso bom Deus, estamos estudando um livro maravilhoso, o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, palavra do Senhor, e que tem tanto nos instruído através dos nossos pastores. Muito obrigado, porque sabemos que assim continuaremos enaltecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre, e é por isso que nós, neste momento, estamos gratos, agradecidos. E se há entre nós pessoas que ainda não veem isso como algo essencial de fidelidade ao Senhor, repense, reveja, porque é amar e temer ao Senhor, é o nosso coração. Aquele que nos engana, o nosso coração nos engana, mas se entregarmos o nosso coração ao Senhor, com certeza, teremos muito mais bênçãos. Seja bendito o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, a quem amamos e a quem servimos. Amém, meu Deus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações e a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, que hoje, no domingo, no primeiro dia da semana, atendeu a convocação do Senhor para cultuá-lo, até que Ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.